Olá! Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer os 200 inscritos do meu canal. Vocês são demais. E essa semana eu vou lançar outro vídeo, um vídeo especial para vocês assistirem. Agora, sem mais enrolações, bora logo pro vídeo. Muitos de nós nos perguntamos como de fato a humanidade vai acabar, e uma das respostas mais frequentes é de que será através de uma epidemia que contagiará a todos e nada poderemos fazer contra ela. Bom, a humanidade já venceu algumas batalhas contra esse tipo de evento, mas com o coronavírus aparecendo por aí, o sinal de alerta fica em evidência para todos nós. Então já vai pegando o seu kit de vacina, sua máscara descartável. Meu nome é Felipe Cirales e sejam bem-vindos às maiores epidemias da história. Através das aulas de histórias, muitos de vocês já ouviram falar sobre a famosa peste negra, ou morte negra, uma das mais devastadoras pandemias da história humana, que resultou na morte de 200 milhões de habitantes na Eurásia. Essa catástrofe aconteceu nos anos de 1346 a 1353, e estima-se que ela surgiu na Ásia Central e acabou se espalhando até a Europa através de navios e comerciantes. Para vocês poderem ter uma melhor visualização a respeito do que fora esse evento, estima-se que 1/3 da população global foi vitimada pela peste, ou seja, a cada 3 pessoas do mundo, uma possuía a doença. Mas a grande pergunta é: como é que tudo isso começou? Bom, vamos viajar um pouquinho no tempo e chegar até o século XIV, quando um cerco à colônia de Genovesa, na Crimeia, ocorria. Os mongóis estabeleciam uma manobra estratégica há mais de 2 anos, então foram acometidos pela peste. A epidemia se alastrou entre as fileiras dos homens que usaram disso como arma. Sim, como arma. Eles catapultaram os cadáveres dos doentes para dentro da colônia, então propagaram mais a doença. Os mongóis recuaram e os moradores da colônia tentaram fugir da praga, se amontoando em barcos cheios de marinheiros mortos, levando consigo os grandes protagonistas da história, os ratos pretos de Cafa, que transmitiam a peste, ou melhor dizendo, as pulgas desses ratos que transmitiam a peste. Os barcos atracaram nos litorais europeus, e as pulgas dos ratos foram levadas para os ratos comuns das cidades. Então, já era tarde demais. Mesmo que muitas cidades tenham fechado seus portos, as pulgas já estavam lá. Seus sintomas eram cruéis e a velocidade da morte quase inexplicável. Não é à toa que muitos religiosos da época pensaram que aquilo era de fato a ira de Deus que caía sobre eles. Surgia causando muita febre e uma expectoração sanguinolenta. Mas em uma segunda aparição ela surgiu causando inchaço nas axilas e na virilha, e o infectado perdia a vida de 3 a 5 dias após a aparição dos sintomas. Depois desse primeiro episódio, a doença viria no futuro em formato de ondas, cada vez mais pesadas, e se alastrando rapidamente, poupando locais sem explicação alguma, como por exemplo Milão e a Polônia. A peste teve fim graças às mudanças do saneamento básico e à construção de tijolos que afastavam os ratos do contato com seres humanos. Além disso, a ação dos médicos, com suas vestimentas características, também influenciavam muito no declínio da doença. Viajando para o futuro, mais precisamente para o ano de 1918, estamos novamente de frente para uma pandemia repentina, a também bastante conhecida gripe espanhola, uma virulência bastante incomum causada pelo vírus influenza A do subtipo H1N1. E não necessariamente começou na Espanha. Na verdade, o primeiro caso registrado foi feito no Kansas, nos Estados Unidos. E ela teve esse nome graças à forte divulgação feita aos civis pela imprensa espanhola durante a época. O cenário mais uma vez era de confronto entre nações, mas no caso era de maiores proporções, visto que estávamos na Primeira Guerra Mundial. A Europa, mais uma vez, foi o palco de uma pandemia, quando as tropas francesas, britânicas e americanas que estavam na França relataram a crescente quantidade de mortos pela doença em pouquíssimo tempo. E em questões de meses, outros países como Grécia, Portugal e Espanha sofriam das mazelas da doença que vitimou durante esse período cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. E assim como a peste negra, ela veio em várias ondas. No entanto, sua taxa de mortalidade se reduzia a cada nova onda das infecções. Não se sabe ao certo quem for o causador, mas um apontamento feito por cientistas relata sobre o vírus ser encontrado em aves e alguns tipos de mamíferos, tanto selvagens quanto domésticos. Curiosidades interessantes sobre H1N1 é que em 2009 lá estava ela dando as suas caras novamente, mas com uma força bem inferior do que alguns anos atrás. E com as campanhas de vacinações bem sucedidas, ela deu adeus. Ou pelo menos é assim que esperamos, né? Atualmente, um novo inimigo se apresenta do outro lado do globo, o antigo conhecido que agora se modificou, e vem acendendo novamente as luzes de alerta para os governantes mundiais. O novo coronavírus foi descoberto no finalzinho do ano passado, na China, tendo seu epicentro no mercado de frutos de Hunan. E segundo a Organização Mundial de Saúde,
Mais de 14 mil casos oficiais da doença já foram encontrados ao longo de 18 países, com mais de 305 mortos. Dentre os sintomas da doença, podem se destacar dores musculares, tosse, confusão mental, falta de ar, entre outros não muito diferentes da gripe comum. No Brasil, nenhum caso até o dia de hoje que eu estou gravando foi confirmado como sendo do novo coronavírus, mas 17 casos estão sob suspeita. Aeroportos do mundo todo estão em alerta quanto à temperatura corporal dos seus passageiros, e a metrópole de Wuhan, na China, está praticamente inteira em quarentena, deixando ruas desertas e o mundo todo apreensivo. Então, galera, se assistiu até aqui, deixe seu like. Você não faz ideia de como isso ajuda um canalzinho como esse a crescer ainda mais. Se for novo aqui, se inscreva, também compartilhe com os amigos. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.